Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bora estudar? Hoje nós vamos fazer a leitura do Código Penal na parte especial, onde fala da lesão corporal, no artigo 129. Pessoal, apareci aqui só para pedir para vocês colaborarem e clicarem no sinalzinho de gostei, compartilhar esse vídeo com quem também estuda para concurso. Desse jeito, você me ajuda aqui no crescimento do canal e incentiva na gravação dos próximos vídeos. Posso contar com vocês? Então, preparados? Bora estudar. Então, vamos iniciar a leitura das lesões corporais no Código Penal. A nossa fonte é o site do planalto.gov.br. Vamos lá. Lesão corporal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. A pena para lesão corporal é de detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui a pena é de detenção. Já a lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, é se da lesão corporal resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, inciso 2, vai ser lesão corporal de natureza grave, se resulta perigo de vida, inciso 3, se resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função, inciso 4, se resulta aceleração de parto. Nesses casos, a pena será de reclusão de 1 a 5 anos. Aqui temos o parágrafo 2º, que fala da lesão corporal de natureza gravíssima, que não está escrito como no artigo 1º, né, que aqui diz, no artigo 1º já fala aqui que é lesão corporal de natureza grave, mas nós já temos o entendimento que o parágrafo 2º trata das lesões corporais de natureza gravíssima, que é se da lesão corporal resulta em incapacidade permanente para o trabalho, inciso 2, se resulta em enfermidade incurável, se resulta, inciso 3, de perda ou inutilização de membro, sentido ou função, inciso 4, deformidade permanente, inciso 5, aborto. Nesses casos, a pena será de reclusão de 2 a 8 anos. Agora temos aqui no parágrafo 3º a lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena será de reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º-A. Atenção, porque esse parágrafo foi incluído pela lei agora nova de 2026, a lei 15.358. Uma observação, pessoal, já temos esse vídeo atualizado aqui no nosso canal. Podem procurar para se atualizar. Então vamos lá, parágrafo 3º-A. No crime previsto no parágrafo 3º, que acabamos de ler, que é a lesão corporal seguida de morte, se cometido no contexto de atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, a pena será de reclusão de 20 a 40 anos. Temos aqui uma pena bem elevada, né? Agora, caso de diminuição de pena, parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena, parágrafo 5º. O juiz, não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela pena de multa. Inciso 1. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2. Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa, parágrafo 6º. Se a lesão é culposa,
a pena será de detenção de 2 meses a 1 ano. E os casos de aumento de pena? Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º, 6º e 6º do artigo 121 desse Código. Sabemos, né, que o artigo 121 fala ali do crime de homicídio. Depois vocês podem dar uma olhada nos parágrafos 4º e 6º. Bom, pessoal, como eu não aguento e eu também tenho que saber aqui as hipóteses dos parágrafos 4º e 6º, coloquei aqui na outra janela para nós lermos junto as hipóteses do aumento de pena de 1/3, né, na lesão corporal. Vamos ver, são as mesmas hipóteses do aumento de pena do homicídio. Coloquei aqui, ó. Então, as hipóteses de aumento de pena de 1/3 no crime de lesão corporal. Vamos lá no artigo 121, parágrafo 4º. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso, né, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. E o parágrafo 6º, o caso aqui de aumento de pena de 1/3 até a metade, é de 1/3, né, que fala lesão corporal, se o crime, aqui é o motivo, só que é o mesmo, se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. É isso que diz aqui os parágrafos 4º e 6º do artigo 121 do Código Penal, que então são as mesmas hipóteses de aumento de pena de 1/3, tá, pessoal? De 1/3 da lesão corporal. Seguindo, parágrafo 8º, aplica-se à lesão culposa o disposto no artigo 5º do artigo 121, né, deste Código. E lá no artigo 5º, aqui nós temos a lesão culposa, então aplica-se. O juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, aplica-se esse mesmo contexto aqui na lesão corporal. É o que diz aqui no parágrafo 8º. Agora, atenção para o parágrafo 8º-A, incluído pela Lei 15.358 de 2026, uma atualização recente no nosso Código Penal. Parágrafo 8º-A. Com exceção do disposto no parágrafo 3º-A deste artigo, que é o caso aqui daqueles crimes praticados, né, no contexto de atuação para a consecução das condutas previstas na lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado, com exceção, né, de crimes neste contexto aqui, para a atuação desses crimes específicos, então aumenta-se a pena em 2/3 se a lesão é praticada por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil. Violência doméstica. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo,
se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º desse artigo, né, nesse caso aqui que nós acabamos de ler, aumenta-se a pena em 1/3. Então, o que nos diz esse parágrafo 10? Que nos casos previstos do parágrafo 1º a 3º, que são as lesões graves, gravíssimas e a seguida de morte, e se as circunstâncias, né, são as indicadas no parágrafo 9º, que é aqui praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seu agente dessas relações domésticas de coabitação ou hospitalidade, aumenta-se a pena em 1/3. É isso. Parágrafo 11, na hipótese do parágrafo 9º desse artigo, né, que acabamos de ler, contra essas pessoas que nós já lemos, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12. Aumenta-se a pena, inciso 1, de 1/3 a 2/3 se a lesão dolosa for praticada. Letra A. Contra a autoridade ou agente descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. A linha B. Contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, e de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial da Justiça no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade até o 3º grau, em razão dessa condição, ou a linha C, nas dependências de instituição de ensino, tá? É uma inclusão de 2025, do ano de 2025. Inciso 2. Aumenta-se a pena de 2/3 ao dobro se a lesão for dolosa e praticada nas dependências de instituição de ensino e a linha A vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Ou a linha B, o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro motivo, título, tiver autoridade sobre ela, ou ainda for professor ou funcionário da instituição de ensino, tá? Também é uma inclusão da lei de 2025. Parágrafo 3º. Se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121 deste Código, 121-A deste Código, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos. Só para fechar esse raciocínio aqui, para nós lermos quais são os termos impostos pelo parágrafo 1º do artigo 121-A do Código Penal, né? Como fala aqui da lesão praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, então nós vemos lá no artigo 121-A, né, as razões da condição do sexo feminino, parágrafo 1º, né, que diz lá: considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar, inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, nesses termos aqui é que se aplica esse parágrafo 13, que a pena passa a ser de reclusão de 2 a 5
anos. Encerramos aqui a nossa leitura sobre as lesões corporais no Código Penal. Continue acompanhando o canal para os próximos vídeos.